ultimamente não tenho muita vontade de me maquiar não, então assim, no dia que a gente se maquia, taca foto, taca vídeo, taca tudo, que é para poder aproveitar bastante. Mas hoje, para vocês já irem sabendo, nós vamos falar sobre como foi meu primeiro semestre de mestrado no ensino remoto. Minha experiência com certeza não é igual à experiência de todos os meus colegas. Nós somos uma turma de 20, só um colega não acompanhou, ele optou por não fazer o mestrado nesse sistema do ensino remoto, mas os outros acompanharam direitinho e eu tenho certeza que a experiência não foi igual para todos nós. Tinham alguns que já eram mais adaptados a esse tipo de metodologia e eu especificamente não gosto desse tipo de metodologia, não acho que eu rendo da mesma maneira, não aprendo igual, então eu dei o meu melhor, mas eu confesso que não foi a experiência de aprendizagem mais agradável da minha vida. Mas vamos falar lá sobre como foi o primeiro semestre do mestrado. Eu já falei aqui para vocês sobre como foi a minha seleção, então eu vou deixar na descrição, se possível, um videozinho sobre como foi a minha seleção de mestrado. E, gente, eu vou confessar pra vocês, quando eu fui fazer a matrícula, foi o primeiro contato assim, que eu tive com a carga horária, aí eu olhei, tinha 3 disciplinas só pra cursar, e eu pensei, nossa, só são 3 disciplinas, isso vai ser muito fácil, eu vou dar de conta assim, ó, de boa. Por que o povo não trabalha enquanto faz mestrado? Tipo, não tinha sentido na minha cabeça, porque eram só 3 dias de aula. Então, né, tive aulas na escola, preenchi minha carga horária e tinha as aulas do mestrado. As 2 ou 3 semanas, acho que foram 3 semanas, as 3 primeiras semanas ou 2 primeiras semanas foram presenciais e eu tava assim, a pessoa mais feliz do mundo porque tinha entrado no mestrado. Mas já deu para perceber que era muita coisa para ler em casa e que é por isso que só tinha 3 dias, porque eu tinha que ler antes da aula todo o material. E aí, gente, o que vai acontecer? Quando a gente vai para a 3ª semana de aula, pandemia e essa situação toda. E aí a gente passou para o ensino remoto. A princípio deu uma pausa, porque assim, ninguém estava esperando essa pandemia, essa história de trabalhar em casa, as videoconferências, era tudo muito novo em todas as áreas da educação e no mestrado não foi diferente, né? E aí a gente passou uns 2 semanas ou 3 parados e depois a gente retornou com uma disciplina e a gente foi seguindo com essa disciplina, tendo aula semanalmente por videoconferência. E depois mais outra disciplina entrou e por fim, no final do semestre, mais outra disciplina entrou e a gente foi cumprindo a carga horária. Então o primeiro semestre do nosso curso, ele se estendeu por muito tempo. Para ser bem honesto, a gente está terminando o 2º semestre agora e ainda tem gente terminando cadeiras do primeiro semestre porque ainda tem trabalhos e ainda algumas coisas. Eu já finalizei as coisas que tinha que enviar, mas eu confesso para vocês que não estou satisfeita com o meu rendimento. E por que isso? Porque, gente, eu não sei, eu honestamente não sei explicar para vocês o que é que acontece com essa questão do ensino remoto. Mas quando juntou o ensino remoto com o mestrado também à distância, eu tenho ficado estressada de uma maneira que para mim tem sido muito difícil acompanhar os estudos com a mesma eficiência que eu fazia antes da pandemia. E assim, também tem um outro detalhe que é o seguinte, no meio da pandemia eu tive uma crise nervosa. Também já tem vídeo sobre isso aqui. Eu tive uma crise de ansiedade muito grande e com essa bendita crise de ansiedade, o que aconteceu? O psiquiatra passou um medicamento e esse medicamento me deu um efeito colateral, eu fiquei vesga. Pois é.
Acontece com menos de 1% das pessoas eu fui sorteada. Eu fiquei vesga e com visão dupla. Então, por 2 ou 3 meses, foi muito difícil para mim estudar, porque para estudar eu tinha que botar um tapa-olho nesse olho, que era o olho bom, para que o olho que estava torto voltasse para o lugar e aí eu conseguisse fazer as leituras. E, gente, foi assim, uma experiência realmente traumática. O segundo semestre já foi bem mais leve, eu já estava mais adaptada e foi mais tranquilo de lidar. Eram só 2 disciplinas, as aulas eram da disciplina de seminário de pesquisa semanais e a disciplina de educação para patrimônio quinzenais. Nós já estamos finalizando o segundo semestre agora e foi um semestre bem mais tranquilo de lidar, embora eu ainda não tenha me rendido ao ensino remoto como uma metodologia que me agrade. É o que temos por enquanto, né? E assim, gente, honestamente, se eu tivesse como adivinhar o que ia acontecer em 2020, eu tinha tentado mestrado antes. Porque a experiência é maravilhosa, mas é realmente um tipo de estudo bem puxado e eu acredito que eu precisava que esse estudo acontecesse presencialmente. Então, assim, foi bom, eu aprendi muito. Eu cresci muito com a experiência de viver o mestrado, eu aprendi muito com a questão dele ser no ensino remoto, mas se eu pudesse escolher, obviamente eu preferia estar cursando tudo no ensino presencial mesmo. Então, assim, foi um semestre difícil, mas superamos. Eu espero que, se você for fazer mestrado, você pegue um tempo melhor do que o meu. Mas, por enquanto, continuemos aqui nos meus estudos, na organização das leituras acadêmicas e tudo mais, porque vai dar certo, né? A gente entrou, a gente se esforça e a gente termina. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conversar um pouquinho comigo sobre como foi esse primeiro semestre e um pouquinho do segundo. E até mais!